Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Chegou a hora do Política se Discute falar sobre um tema urgente e muitas vezes invisibilizado. A violência indireta contra mulheres pelo próprio Estado e os caminhos recentes para punir a misoginia. Em março deste ano, em Santos, no litoral paulista, foi anunciado o Centro de Memórias às Vítimas da Violência de Estado, junto com o CAIS Mães por Direito. Movimentos inéditos no país voltados à preservação da memória, à promoção da verdade, à reparação e ao acolhimento de familiares atingidos pela letalidade estatal. São espaços pensados para dar visibilidade a quem sofre e enfrenta o apagamento e para oferecer atendimento psicológico, jurídico e social a famílias impactadas. Recentemente, o Senado aprovou mudanças na Lei Maria da Penha, incluindo o crime de vicaricídio, ou seja, quando a ação criminosa atinge filhos, parentes ou pessoas próximas com o objetivo de causar sofrimento psicológico à mulher. A conexão entre essas duas coisas é direta. Quando alguém é morto, quem fica, em sua maioria, são mulheres, e mães principalmente. O debate sobre vicaricídio abre espaço para enxergar que a violência não termina na morte, ela continua na vida de quem fica. Para aprofundar o tema, conversamos com Débora Maria da Silva, fundadora do movimento Mães de Maio. Ela contou como nasceu o movimento e trouxe relatos emocionantes sobre a realidade dessas mulheres. O movimento, ele, ao longo desses 20 anos que está perto de completar, em maio, quando ele surgiu, em 2006, após o assassinato do meu filho, um gari de 29 anos, negro, e trabalhou de atestado médico com 15 pontos na boca, com cirurgia. Mesmo assim, foi trabalhar para defender o mísero salário mínimo. Ele foi executado com 5 tiros. Então, desde esse momento, a gente, como mãe, a gente se desespera porque não tem aonde encontrar um apoio, né? A cultura do medo, ela é bem presente quando ocorre esse tipo de violência dentro do seio da nossa família, e a sociedade criminalizar o morto, né? A pessoa é porque a polícia matou. Mas nós fomos atrás de fazer as próprias investigações. Fiquei doente, porque é inaceitável você perder um filho após uma jornada de trabalho de 8 horas. Mas eu se levantei e fui atrás dessas mães, e a gente notamos que perícia zero, e tudo o que ocorreu em torno do assassinato do meu filho é uma evidência muito forte que foi provocada pelo braço armado do Estado e precisava de uma resposta. É uma resposta contundente, não a resposta que eles deram. Então, você, como uma dona de casa, que eu aprendi só a criar meus filhos, eu não aceitei de forma alguma cair numa cama do hospital, porque você não vai no distrito policial procurar se estão fazendo as investigações e a gente vê que as coisas não funcionam, ela é feita para não funcionar, e muitas intimidações dentro do DP. Então, eu tive uma reação muito perversa, que é isso que o Estado faz, e aí você se debilita e cai numa cama. Mas quando eu me levantei, eu saí determinada, porque você tem uma visão de um filho te arrancando da cama,
uma visão que depois você vê que é um fato perverso, mas foi um fato real, o aparecimento dele, porque eu encontrei meu corpo todo arroxeado pelo braço onde ele me levantou, e determinei essa missão. Fui atrás das mães, e a gente vê que encontra essas mulheres da mesma forma que eu estava. Então a gente chama elas para a luta, umas com medo, mas a gente não tem mais o que perder, não podemos aceitar se curvar para o Estado, e a gente começa a fazer política da morte dos nossos filhos, procurando resposta. Em tudo que é setor, nós procuramos. Então a gente se determinou que, com o passar do tempo, que não tinha resposta, nós começamos a sair do nosso território e ir atrás de outros territórios, de outras organizações, mas também a gente não vê resposta. Aí ocupamos a repartição mais poderosa para leis, para controlar nossas vidas, para determinar essa política de morte, que foi Brasília. E aí, desde então, a gente começou a pleitear as políticas públicas. Por quê? Como eu caí numa cama com depressão, outras mães também estavam caindo. Então, a gente perdemos Dona Maria Pureza, depois perdemos a Vera Lúcia, mãe da grávida de 9 meses, que também foi executada. Abriu um alerta muito grande, que a gente precisava pleitear o atendimento psíquico, o mínimo do governo federal ou do governo estadual, mas a gente não era ouvida no governo estadual, porque vem do governo federal o mando das suas polícias atacar a periferia e a favela. Então, a gente procuramos uma hierarquia maior, né, que foi os poderes de Brasília, né, os ministérios, e pedimos que a gente exigia também o tratamento psíquico das mães. E aí foi uma via cruz. Essa via cruz foi uma via cruz, assim, muito, assim, sem piedade. Ninguém dava uma resposta para nós. E a gente começamos a acordar, né, as outras mães dos outros estados, que a gente precisava exigir esse tratamento psíquico. Acho que a reparação é o mínimo da gente sobreviver, né, com a memória dos nossos filhos presente nas nossas vidas, nos nossos corpos e também no seio da nossa família. E o tratamento psíquico era crucial. A gente precisava desse tratamento para não fechar mais as tampas dos caixões das mães, que muitas morreram, e também não carregar as alças dos caixões sozinhas. E fomos construindo de tijolinho em tijolinho, né, até que a gente chegamos no CMBB, né, nesse centro, que ele vem tardio, porque poderia ter vindo logo no começo, porque não tem esse tipo de atendimento, né, nem no município, nem no estado, nem no Brasil, né, só veio ter agora esse olhar mais aberto sobre a saúde mental, que ela atinge todo o corpo com várias doenças oportunistas, depois da pandemia. Mas a gente já vinha pleiteando há muito tempo. Débora destacou que boa parte das vítimas da violência de Estado é composta por mulheres, direta ou indiretamente. Ela reforçou que o sofrimento delas é contínuo, não apenas pelo luto, mas pelo abandono institucional e pela dificuldade de acesso à reparação. A fundadora do movimento também ressaltou a importância de garantir cuidados com a saúde física e psicológica dessas mulheres. Esse é um olhar do movimento, né? Porque o movimento ele trabalha com os efeitos colaterais dessa barbárie que acontece no seio das nossas famílias. Nós tivemos também numa agenda com a ministra das Mulheres. Nós precisamos ser incluída como violência doméstica, o que o Estado faz conosco, porque muitas mães elas acabam até abandonando o próprio filho em cima de uma cama, sem poder cuidar daqueles filhos, porque a vida para ela, por mais que ela tenha outros filhos, elas não conseguem esquecer aquele, porque a gente tem 10 dedos nas mãos e nenhum são iguais. Então, cada filho ele tem uma determinação, né, no corpo de uma mulher, né? A dor de uma esposa é cruel, principalmente quando ela
a vítima deixa filhos, que é o que a gente vem vereciando esses anos todos. Também os menores são abandonados, né? Também não tem um tratamento. As mulheres, elas acabam também, muitas delas, adoecendo, porque não sabe como lidar com uma situação de cuidar daquelas crianças, né? A gente tem um quadro muito perverso de órfãos no Brasil, abandonado pelo Estado brasileiro. E a gente pleiteamos isso da ministra, falamos de tudo isso para a ministra. Precisa incluir as mães de vítimas do Estado e as mulheres como violência doméstica, né? As mulheres que trabalham de diarista, geralmente, né, e também de doméstica, elas também não conseguem mais trabalhar, porque o adoecimento, ele é perverso. Esse abandono, essa impunidade, principalmente por falta de resposta e pelos arquivamentos, muitas vezes prematuro, dos inquéritos, sem investigação, a gente acaba adoecendo. O não adoece. O não, ele traz doença oportunista como câncer na mama, nas trompas, no ovário, e nós percebemos que nos órgãos reprodutores. O efeito colaterais do luto é tão perverso, só para quem passa, que sabe como o corpo da mulher muda quando perde um filho. Nós ficamos uma mulher mutilada. A gente tem dialogado, né, fizemos pesquisa, mãe pesquisando outra mãe, para poder chegar, né, nessa evidência que a mulher, ela perde qualquer... Não é até difícil de explicar o que a mulher perde quando ela perde um filho, como o corpo dela se modifica. Então, o Estado, ele faz uma avalanche de barbárie em cima do corpo da mulher. Então, discutir violência doméstica é incluir, sim, as mães de violência policial, porque a gente é um estado de coisa e a gente precisa dar, né, o nome a essas coisas, porque a violência policial é perversa de qualquer forma. Seu filho é esculachado, é marginalizado, é enterrado como suspeito, né? E a gente mostra no caso do meu filho, porque eu não sou muito de tocar no assunto, porque meu filho é plural, que não interessa se meu filho era trabalhador, ou era um menino com conflito com a lei, ou talvez como a gente tem no movimento que a gente abraçamos mãe de policial, que também foi executada por esse próprio sistema do braço armado, a dor não se mede. Então, desde o momento que a dor não se mede, a gente vê que é o corpo da mulher. A dor, a gente só enxerga a lágrima da mãe do policial, da esposa do policial, mas as mesmas lágrimas que ela derrama, nós derramamos. Talvez um pouco pior, né? Porque foi uma instituição que ela nasceu para proteger, mas ela militarizada, ela tem o alvo, o preto, o pobre, morador de favela e de periferia como inimigo. Então, é difícil você pagar funcionários públicos para matar seu filho. É difícil você pagar como cidadã de bem, porque eu pago meus impostos. A maioria das mães paga imposto também, né? As mães de periferia, porque na periferia se paga imposto e a gente vê a nossa devolutiva do Estado matando nossos filhos, torturando nossos filhos, encarcerando nossos filhos para poder fazer com que a segurança seja uma meta de números, e nossos filhos não são de número. Então, tem vários eixos que a gente fala com propriedade como mãe, né, e mãe pesquisadora, porque a gente sai desse quadro de doméstica e aprende a investigar, e desde o momento que você aprende a investigar, você mete o pé na universidade e fala, vamos pesquisar junto, porque nós somos produção do conhecimento, a gente não quer mais teoria, né, pelos trabalhos que se faz e não tem uma devolutiva para poder fazer uma resolução sobre o que é segurança pública, o que é essa meta de matar menino, por que o Brasil aceita para sua economia, né, a matança do pobre e do negro
e a gente é julgada pelo judiciário, pelo o CPF, ou pelo CEP também, né? Então, é muito, assim, devastador o que o Estado faz, e quando você passa a ser pesquisadora forçada, né, pulando os muros da universidade, trabalhando em conjunto, a gente tem a evidência, produzimos evidência, e a evidência está aí, da gente apontar, mas muitas vezes as pesquisas que nós fazemos, ela não é olhada com carinho, né? Então fica essa dica, porque mães pesquisadoras já estão aí, é a nova modalidade, nós não aceitamos também que o Estado ele também não faça uma perícia independente, não coloque uma perita para poder fazer esse trabalho, né? A perícia precisa ser independente, os peritos precisam ser independentes, porque a gente tem, com certeza, lá na frente, muito mais de que 8% dos homicídios resolvidos no nosso país. Então, a gente vê que a violência vem desse sistema, uma violência que mata, e mata mãe, e mata pai, e mata irmão, porque não é só mãe e pai que morrem, né, quando é biológico, mas sim os irmãos, porque a gente também tem família. Apesar de o Estado muitas vezes também ser responsável pela violência contra a mulher, dentro de todas as suas formas, parte da classe política tenta se colocar como um canal de mudança. Essa questão do vicaricídio foi um ponto citado, mas recentemente, o PL da misoginia, aprovado também no Senado, equipara o ódio contra as mulheres ao crime de racismo. A doutora em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, professora em Direito da Universidade La Salle, Rafaela Palamola, detalha o que muda caso a medida avance. A principal mudança é a inclusão da misoginia, né, entre as condutas que são punidas a título de discriminação ou preconceito, né? Então, anteriormente, a gente tinha na chamada Lei do Racismo, que é a Lei 7.716 de 1989, a inclusão, né, apenas de condutas preconceituosas ou discriminatórias relacionadas a uma questão de raça, cor, etnia e religião ou procedência nacional, né? E agora a gente tem a adição, então, de condutas praticadas em razão de misoginia. Esse artigo 1º, ele também traz um parágrafo único novo, que explica, né, o que é a misoginia, que é uma conduta que exterioriza ódio ou aversão às mulheres. Então, além dessa modificação, né, na mesma lei, a gente tem também a inclusão de uma injúria específica relacionada à misoginia. Então, antes, esse crime de injúria racial, né, que a gente também ouve de tempos em tempos, né, aparecer em algum caso mais midiático, agora essa injúria, né, também é destinada a coibir esses casos de ofensas relacionadas, né, à misoginia. Então, a gente tem essas duas inclusões. Depois, ainda nessa mesma lei, temos o crime de praticar ou induzir ou incitar discriminação ou preconceito, né, que também se adiciona esse fator da misoginia. Essas seriam as principais modificações no âmbito dessa lei. Tá? Além da modificação na lei do racismo, né, nós temos as modificações feitas no artigo 141 do Código Penal, que é relacionado ao crime, às disposições comuns, né, os chamados crimes contra a honra. Então, nós temos uma modificação que diz que se o crime é cometido contra a mulher no contexto de violência doméstica e familiar, a pena vai ser aplicada em dobro. A atual disposição que se tem nesse artigo 141, no parágrafo 3º, é que se o crime é cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do 121A, que é o artigo do feminicídio, né, aplica-se a pena em dobro. Então, o que o projeto substitutivo, né, que foi aprovado pelo Senado,
fez, ele retira esse aumento de pena, né, relacionado à mulher por razões de condição do sexo feminino e reduz o alcance, digamos assim, né, dessa injúria que está colocada no Código Penal apenas para os casos que acontecem no âmbito da violência doméstica e familiar. Se faz essa divisão porque essa injúria racial, né, que está lá colocada na chamada lei do racismo, né, ela tem uma pena maior. Então, a pena do crime de injúria que está na lei do racismo, ali no artigo 2A, é uma pena de reclusão que vai de 2 a 5 anos. Né? Enquanto a pena do crime de injúria é uma pena que vai de 1 a 6 meses, né? Ou multa, é uma pena muito, muito baixa, né? E então, no caso de violência doméstica, ela dobraria, mas nos demais casos, né, relacionados à misoginia diretamente, daí sim seria a pena da lei do crime de racismo, né, uma pena muito maior. Então, o que esse projeto tá propondo, né, é equiparar a misoginia a outras condutas, né, que são extremamente nefastas e estão presentes na nossa sociedade, né? No ambiente político, vimos um movimento da extrema-direita atacar o projeto por alegar que ele ameaçaria a chamada liberdade de expressão. Já a professora da Faculdade Brasileira de Inovação, doutora em Direito, pesquisadora na área de gênero e violência, a advogada Paula Franciele da Silva, questiona a medida, mas não a necessidade do debate, e sim a eficácia do que se propõe. Segundo ela, é fundamental a implementação de políticas públicas sustentáveis que reduzam, de fato, o número de casos de violência contra a mulher. Do ponto de vista prático, não me parece que essa seja uma estratégia eficaz de enfrentamento às violências de gênero. E por quê? Porque a experiência brasileira já demonstra que o sistema penal ele já é amplamente mobilizado nesses casos, sem que isso tenha produzido por si só a redução consistente dos índices de violência contra as mulheres. A ampliação do repertório punitivo, né, especialmente quando a gente desloca para o campo do discurso, ela tende a ter um impacto baixo ou até irrelevante, né, na ideia da prevenção. E, além disso, né, é um problema aqui que a gente está falando que é de ordem estrutural, porque a misoginia ela não se esgota nas manifestações individuais de ódio, né, mas sim ela vai se organizar em níveis que são institucionais, sociais e culturais. E responder esse fenômeno que é tão complexo, com uma medida que é simples, relativamente simples, né, que é a criminalização de condutas discursivas, é uma estratégia extremamente limitada, porque ela vai atuar sobre efeitos mais visíveis, né, e sem de fato enfrentar a raiz desse problema, e não sobre essas condições, né, que na verdade ela atua sobre esses efeitos que são visíveis, mas não sobre as condições que produzem e sustentam essa violência. E por isso que essa proposta, na verdade, ela se aproxima muito mais de uma resposta legislativa, né, de apelo punitivo, do que de uma política pública baseada em evidências. É o tipo de intervenção que produz uma sensação, né, um discurso de sensação de enfrentamento à violência, mas que empiricamente não é capaz de alterar o padrão das violências de gênero. O que efetivamente tem potencial de impacto é outra agenda, né? São outras ações, que seria o fortalecimento das redes de proteção, investimento em políticas públicas de prevenção, capacitação de profissionais do sistema de justiça, da segurança e da saúde, incorporação da perspectiva de gênero nos atendimentos institucionais e políticas educacionais a longo prazo. Sem esse conjunto de medidas, a expansão do direito penal, especialmente, né, quando a gente está falando do discurso, porque é isso que a gente está fazendo, né, quando, né, fala de criminalização da misoginia, tende a operar mais como um gesto político do que como estratégia eficaz de transformação social. Essa, né, seriam as minhas respostas, com base, né, nos estudos, inclusive. Em outra ocasião também já escrevi sobre, né, as formas de criminalização do ódio no Brasil e as escolhas, né, que historicamente o Estado brasileiro adotou. Sabe,
Um fato de um político se colocar contra medidas que buscam combater a misoginia, pensando em seu nicho eleitoral, fala muito sobre eles. E ainda mais quando se usam termos e expressões pejorativas como histeria, aberração. Isso já é por si só uma demonstração da necessidade de se falar sobre o combate à violência contra a mulher, porque isso também é uma violência. E deputados fazendo performance com perucas, com tintas, isso em nada ajuda o debate. Pelo contrário, só enfraquece, só desvaloriza e gera mais violência. Pessoal, pense bem antes de escolher quem vai representar você no poder público. A responsabilidade não termina na eleição. Ela se reflete nas leis que são aprovadas e nas políticas que deixam de ser implementadas. Esse foi um episódio diferente, pensado justamente para marcar posição diante de um tema que está na ordem do dia e que não pode mais ser ignorado. O Política se Discute segue acompanhando e trazendo esse debate porque entende combater a violência contra a mulher em todas as suas formas, inclusive quando atravessa o próprio Estado, é urgente e necessário. A gente segue por aqui, do lado de quem cobra memória, justiça e mudança. Até a próxima. E para você, Política se Discute? Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari, edição de áudio, Mário Melo, coordenação da RWCast, Rafaela Martinez, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, direção de jornalismo, Daniela Madeira.